Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Arquivo. Para quem se quiser sentar, ainda há aqui algumas cadeiras disponíveis na fila da frente, portanto fiquem à vontade. Como estava a dizer, sejam muito bem-vindos à Arquivo. É com grande prazer que recebemos a apresentação do livro do Paulo José Costa e do Irondino Duarte. Se um dia voltares, não vou falar muito sobre o livro, temos aqui uns convidados que irão falar. Eu só quero agradecer imenso a vossa presença. Depois de um belíssimo momento com os ficha tripla, passamos então para mais um belíssimo momento com a apresentação do livro Se um dia voltares. Nas vossas cadeiras têm os folhetos com a programação da Ronda Poética. Estão convidados. De seguida às 21 teremos um concerto. No Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, mais conhecido por Igreja da Misericórdia, um concerto de música tradicional persa. Portanto, estão todos convidados e a ronda continua amanhã na Arquivo. Muito obrigada por terem vindo. Boa tarde a todos. Espero que isto não caia. Vou passar a palavra ao Sr. Castro André, do Sr. Manuel João, e falarei no final do que será merece. Boa tarde, uma saudação muito especial aos meus colegas de mesa, aos dois autores e ao meu colega do livro. E gostava desde já por manifestar a minha satisfação por participar desta forma nesta ronda poética de ir e aqui na Arquivo. A Arquivo é de uma certa forma a minha casa também. E portanto é com muito prazer que regresso aqui ao fim de tantos anos de exílio de Leiria. Eu vi um livro que o Paulo Costa me pediu para apresentar e que eu aceitei com muito gosto. Vi-o só no computador e confesso que já esperava aquilo que aconteceu quando ele há pouco me deu o livro. Ou seja, eu tinha ficado surpreendido pela qualidade do livro. Para mim o livro é também um objeto tátil e ao pegar no livro, de facto, fiquei mais encantado ainda do que tinha ficado quando li. Porque a linguagem é cuidada e porque aguarelas não são verdadeiramente a minha especialidade e o casamento entre ambas me exige um certo cuidado também na linguagem, eu decidi escrever aquilo que vos vou ler na apresentação do livro do Paulo José Costa. E começaria por vos dizer que este livro casa a poesia, se assim podemos chamar, claro que voltaremos, com a pintura, coisa que não acontece desde há meia dúzia de anos. É um casamento muito antigo. Assim que li, ocorreu-me logo na lembrança o nosso mestre de pintura do Renascimento, Francisco de Holanda, que comparava a poesia com a pintura, dizendo, por exemplo, abrindo os antigos livros, poucos são os famosos deles que deixam de parecer pintura e retábulo. E depois tem um longo texto, não resisto a ler-vos uma parte dele, acerca do grande poeta latino Virgílio, talvez um dos maiores poetas do Ocidente Europeu, nunca pintou nada, claro, do qual ele diz o seguinte: e assim mesmo, ele, Virgílio, mostra muito presente e visivelmente todo aquele incêndio daquela cidade em todas as suas partes, como se fosse verbo. De uma banda os que fogem pelas ruas e praças, da outra os que lançam dos muros e torres, de outra parte os templos meio derribados e o resplendor da flama sobre os rios, as praias sírias alumiadas, tanto como foge com os ídolos manquejando, trazendo pela mão seu neto, o cavalo troiano como paros armados no meio de uma grande praça, a colar Neptuno muito assanhado, como derruba os muros, Pirro como degola Príamo, Inéias com seu pai às costas, e Ascânio e Creusa que o segue pelo escuro da noite, muito cheios de pavor. E tudo isto assim presente e assim junto e natural, que muitas vezes sois movidos a cuidar que não estáis ali seguro, e folgais de saber como aquilo são cores, e que não podem danar nem fazer mal. Claro que nenhum
Nem Francisco de Holanda, nem Virgílio nenhum inventou esta comparação. Aliás, um poeta contemporâneo de Virgílio, e talvez um dos melhores teóricos de poesia da Roma Antiga, deixou isso expresso em 3 palavras que são muito simples e que dizem claramente o que pensa desta relação. Ut, pintura, poesis. Como a pintura, assim é a poesia. E continua, a pintores e a poetas igualmente se concedeu desde sempre a faculdade de tudo usar. Bem o sabemos, e por isso tal liberdade procuramos e reciprocamente a concedemos. Mas isto vem de longe. Já no século IV, V a.C., um poeta grego, Simónides, falava da poesia muda, para se referir à pintura, e falava da pintura que fala, para se referir à poesia. Palavras que, de resto, Camões adotou nos Lusíadas. E assim muitos outros. Posso dizer-vos que escreveu muito sobre isto o grande Leonardo da Vinci, por exemplo. Desculpar-me-ão este começo, marcado pela deformação profissional. Não é, acreditem, uma prova de erudição. É uma forma de situar este livro de Paulo José Costa numa corrente que vem de longe e colhe raízes na própria antiguidade clássica. A relação entre pintura e poesia, entre a arte das cores e das formas e a arte das palavras. Estas palavras iniciais têm uma razão de ser. É que este livro de Paulo José Costa deixa-nos na permanente hesitação por ser fluida e pouco nítida a fronteira entre palavra escrita e palavra falada. Não por ser um livro de palavras e de aguarelas. Isso seria uma leitura simplista e redutora. Mas antes, porventura, porque todo este livro se situa, por opção estética, mas também por opção temática, no espaço do indizível. Entendamos-nos. Espaço do indizível é isso mesmo. O espaço do que não pode dizer-se por manifesta incapacidade de dizer ou por manifesta recusa em dizer. E por isso mesmo, é o lugar onde se enlaça de uma forma nem sempre linear, por ser fluida a fronteira, como disse, a escrita com a pintura. Neste caso, as palavras ditas de Paulo José Costa e as aguarelas de Ionísio Pedro. E será também por isso, isto é, devido à busca do indizível, que a pintura aqui são aguarelas mais propícias, portanto, ao diluir das cores, das formas, dos contornos. E cito: agora sei que no inverso da água, até mesmo a esperança se dilui nas finitudes da espuma. Eis-nos chegados a uma palavra, espuma, que pode bem ser uma das chaves deste livro, desta estranha poética que o não é, por ser ela prosa, na forma e na opção de dizer. Chave, mas frágil chave, convenhamos. Já que espuma é o mais inconcreto de tudo quanto é concreto. O ponto difuso e inconsistente onde o material e o imaterial se encontram. Espuma, e não por acaso, é uma das metáforas mais correntes da memória. Mas será mesmo a memória espuma? Pode bem ser-lo aqui, memória de um regresso, se regresso há, que não dizem as páginas de se um dia voltares, se regresso pode haver. Porque, em boa verdade, nunca há regresso. Porque o fluir do tempo, um dos atores mais persistentes do fio entretecido de palavras que é este livro, o fluir do tempo só tem um sentido, o que faz dele irreversível. Donde, se regresso não pode haver, se um dia voltares, é tão somente a expressão de um desejo, no que de mais íntimo, mais violento, no sentido emocional da palavra, mas também mais pessoal, o desejo pode conter. E é aqui que entrou tu nesta narrativa. Antes também estavas aqui. Para logo acrescentar. Por isso, sempre que insisto no teu nome, revisito esta página. E quase sem nos apercebermos, assim deparamos com uma prova irrefutável da presença do indizível, visto ser ilusório este sempre que insisto no teu nome, já que o nome jamais é pronunciado. Dito de outra forma, a enunciação da ausência como se presença fora acaba por ser a garantia, pressentida desde o começo, de que estamos perante uma narrativa do indizível ou por outra.
uma narrativa indizível. Narrativa? Sim. Este texto é uma narrativa, com contornos líricos inegáveis, numa permanente efusão do eu, mas uma narrativa, como adiante se dirá. Mas regressemos à pintura. Se a poesia pode ser pintura e a pintura pode ser poesia, como são as aguarelas no universo poético? Perguntar-se-á. Talvez sejam a leveza suplementar da linguagem, uma espécie de brisa inconsistente de palavras. A verdade é que talvez possa dizer-se que este livro assenta a sua essência na palavra, que é palpável porque se vê, porque se pinta, mas que o não é, ao mesmo tempo e contraditoriamente, porque se dilui na sombra de si mesmo. Quem o diz de uma forma subtil não sou eu, é o eu que fala no texto. Há centelhas de tempo que evocamos de forma inesperada. Centelhas de tempo, reparem. Paremos um pouco para sublinhar uma das maiores riquezas deste livro de Paulo José Costa, o inesperado das suas surpreendentes metáforas. Não falta quem diga que todas as metáforas são inesperadas, ao seu ADN, a sua identidade, a sua essência de metáforas. Estas, porém, são de um inesperado que nos surpreende em cada passo, sobretudo, como é este caso, quando assentam num parentesco que aparentemente não existe. Centelhas de tempo. A fugacidade da luz na fugacidade do instante. Semelhante a esta será a força imagética tecida de parcerias inusuais nesta descrição de um estranho poente. Reparem. Escutar a brisa, sussurrando no dorso das dunas, de onde fixávamos o pôr do sol no hastear dos crepúsculos. E não sei se me toca mais a força sinestésica da sucessão de imagens, se esta imagem única do hastear dos crepúsculos. Talvez por isso, o caderno de folhas lisas que sempre viaja com o narrador no seu baú de vinho, esse caderno de folhas lisas é onde ele guarda o silêncio. Coisas simples, afinal, que fazem lembrar um velho movimento que eclodiu na Roma Antiga, de poetas que entendiam e professavam que a poesia não tem de ser tecida de grandiosidades. Pode ser também eivada de coisas com a ligeireza e a simplicidade do cotidiano. Simples, tão simples como o dia, como a noite, como uma praia ao entardecer, como uma ausência ou uma presença, como as cores ou a diluição delas, como as horas e o silêncio. Mas por ser narrativa, este texto, ele é especialmente tecido de lembranças. Porque há aqui uma memória. Há aqui a força da memória. Ou por outra, há muitas memórias, para ser mais preciso. Isso, porém, não nos é dado sabê-lo. Apenas nos é dado intuí-lo. Sábio o autor, talvez, e por compreensível cumplicidade, o narrador que o autor depositou no eu que escreve e narra. Mas esse saber do autor, se é que existe, ficou acorrentado, eu diria antes, ancorado, na palavra e na pintura. Sempre a incerteza de o dizer, que é a incerteza do significar. Por exemplo, depois da descrição do bote a passar a arrebentação das ondas, o lago azul que adiante se estende, um dos passageiros transido na imóvel contemplação do destemor experimentado do outro. Um bote e o mar. Como se fora possível concentrar aí, nesse instante do espaço e do tempo, toda a grandeza singular do mundo, todo o universo. E surge o desenho, a aguarela de Gondrino Pedro. O desenho, porém, não tem bote nem tem gente. É um balão vermelho imóvel a pairar sobre o mar. Entre as palavras e a aguarela mora aqui o incerto do dizer. Tudo no espaço indefinido do mar. O mesmo que é assim definido num outro momento. Sabes, o mar não tem corpo, somente asas, nitidez e rumor de espuma. Neste suceder de momentos únicos, o texto é perseguido por algumas insistentes imagens, quase diria obsessões, ou talvez de fascínios, quais epifanias que se desvanecem para logo reaparecerem no diluir do tempo. As gaivotas, por exemplo, que são, e reparem na beleza da definição, as gaivotas que são
passageiros libertinos, assobiando às margens líquidas do tempo, em vórtices de encantamento e de fuga. De resto, vale a pena dizê-lo, e é oportuno, este é um livro do diluir de todas as fronteiras. Porque as personagens são personificações sem fronteiras. As personagens. Mas as personagens não são apenas o eu que narra e o tu sempre iluminado. Pura ilusão. Esta narrativa tem outros personagens sem rosto que em si concentram todas as funções atribuídas a seres de carne e osso. O tempo, a luz, o mar, o dia, até mesmo o crepúsculo. Todos eles são personagens, podem acreditar. E as aguarelas são a opção natural dessa diluição de fronteiras. Vejamos de novo. O dia arrefece ao som desse voo desordenado, revelando a asa de um poema que acena ao largo, bem distante dos espasmos do mundo. Até a própria consciência de pertença é incerta, apesar de tudo parecer pertencer ao narrador com direito de propriedade legitimado pelo simples facto de narrar. Mas é esse mesmo narrador que nos diz que não era importante a quem pertencia a luz do poente. E, portanto, de diluição de fronteiras que falamos. Diluição, sim. Mais do que fragmentar, pois isso faria pressupor uma violência que não quadra com a leveza lírica e nostálgica, quando não melancólica, deste texto. O momento alto dessa diluição de fronteiras no tempo e no espaço é o instante mais premente da narrativa, quase no final. A boia lançada à água no tempo lembrado é contígua na narração da boia recolhida da água no tempo da lembrança. Reparem bem. A boia lançada à água no tempo lembrado é contígua na narração da boia recolhida da água no tempo da lembrança. Palavras minhas, claro. 20 anos haviam passado e passou somente uma página. Porque na pintura a narrativa é quadro com quadro na ausência perfeita das intermitências do tempo. E também porque a essência desta poesia narrada, desta narrativa sem verso, mas perpassada das mesmas e autênticas sementes de todos os puros lirismos, é exatamente uma quase negação do fluir do tempo. Mas, por outro lado, na paradoxal aceitação, quase como um fado do mesmo fluir do tempo. Estranho e paradoxal, sim, como estranhas e não raro paradoxais são todas as metáforas. Disso nos informa uma vez mais o narrador, porventura sem saber que assim nos dá a chave mestra da sua narrativa. As lembranças flutuam no plano das ilusões, esse pontal que desliga a autenticidade do tempo e aciona um deambular entre o passado e o presente. Repare-se bem, desliga a autenticidade do tempo e deambular entre o passado e o presente. Deambular? Bem, deambular é por definição o passo incerto do vai e vem. E só é possível no tempo se a sua verdade for desligada por mão da lembrança de que se tece a espuma dos dias, direi eu. O que chega com as marés, réstias de um eu barra outro, que ao mar as lançou numa boia garrafa e acolhidas no desligar do tempo por um outro barra eu, é tão só o compêndio da alma de um nauta de destinos. E estas últimas palavras são, obviamente, do livro. Nauta de destinos. Outra espantosa e surpreendente metáfora. E dentro de todas as metáforas, fantasma omnipresente, ou trave mestra de cada parte do edifício, dentro de todas as metáforas, sempre a presença do tempo. Porque assim nos é afirmado. O tempo é o véu da verdade. Não nos diz o narrador se o véu que tapa ou o véu que descobre. E fica-nos insistente a pergunta: poderá haver verdade? Ou a verdade é apenas a espuma incerta deste narrar e os contornos deliberadamente incertos e difusos das aguarelas?
nem o eu, que se esconde por trás da prosa, narrador se o for, se esta prosa é narrativa, nem esse eu o saberá. Porque verdade, bem, escutemos a voz. De então para sempre, nesta miragem de sal, vai perpassando o tecido da claridade, como uma verdade que descende até onde a névoa se incendeia. Podia terminar aqui, no momento em que se pressente o desvelar do tu, que não chega a ser dito. Um tu semi-oculto por um véu, véu esse que este comentador que eu sou se não atreve a fazer bulir, por mor de lhe não quebrar a beleza e a magia do invisível. Podia terminar aqui, mas não. Somam-se no final 3 poemas, fragmentos do mesmo lirismo que perpassa toda a prosa, narrativa que seja. Esses poemas finais trazem tudo isto que se disse aqui: o mar e as marés e as ondas e as aves e a memória, mas acima de tudo a fluidez do invisível, que é o que se exprime na espuma, ou para as palavras do eu que escreve, a oblíqua memória. Oblíqua, digo eu, como o sol ao entardecer, a acenar de viés sobre o mar ou a praia, no aceno de lembranças a alguém que ali mora desde sempre, se alguma vez morou, que para sempre ali morará. Porque se um dia voltares, dito ao rés da água, no crepúsculo de todos os entardeceres, também pode querer dizer que o mar, por ser cais de todas as partidas, é também a semente de todas as esperas. Os meus parabéns aos dois. Portanto, faço minhas as palavras do meu estimado colega e, portanto, compreendo o livro, mas fui convidado pelo Paulo para falar um bocado acerca do livro e mais particularmente acerca das aguarelas. O Irondino é um pintor que trabalha normalmente no óleo e escolheu a aguarela para esta colaboração. Normalmente, quer dizer, mais. E acho que o fez exatamente de uma forma consciente ou inconsciente, pelas razões que manifestou aqui o professor Carlos André, isto é, a questão da memória, da evocação. Há aqui uma coisa que é interessante, eu iria aflorar, não de uma maneira tão articulada, alguns assuntos que o professor Carlos André aqui mencionou, mas há aqui uma questão de empatia. E a questão de empatia verifica-se ao nível do entendimento também que o aguarelista tem do texto e da forma como são transmitidas algumas, digamos, quase que sensações. E isto é um bocado estranho, mas nós podemos pensar que este texto, exatamente por ser tão fluido, exatamente por não ser objetivo, exatamente por não ser um tijolo, não ser, as descrições parece que vão falando com algum vagar, um bocado como aqueles verões das nossas infâncias, em que o tempo tinha uma dimensão diferente da que tem hoje. E há aqui uma importância também dessa relatividade do tempo, que é o tempo da infância e o que é o tempo hoje em dia para nós, quando revisitamos a nossa infância, porque nós tínhamos uma noção de tempo completamente dilatada. Isto é, as nossas férias grandes eram coisas que demoravam um mundo a acontecer, e hoje em dia eu acho que nós não podemos deixar de nos impressionar com essa grandeza, com esse mundo que era o mundo da nossa infância, que era um mundo em que tudo era maior, mais nítido, mais brilhante, de certa forma. E eu acho que
isso está patente no texto e está patente nas aguarelas. E, embora existam personagens, temas como falou, acerca da luz, do sol, da areia, das gaivotas, de todas estas figuras, todos esses personagens num pequeno teatro etéreo. Eu acho que mesmo as aguarelas, mesmo quando são mais abstratas, como é logo a primeira aguarela que tem uma figura e o sol ao fundo, que é uma aguarela quase abstrata, eu acho que essa aguarela, e quando nós pensamos naquela figura, começamos a pensar também quem é essa figura, se essa figura é o autor, se essa figura é o personagem que o autor descreveu como ele próprio ou como uma projeção de si próprio, ou se na realidade somos nós, ou se na realidade esta personagem é o pintor. E o que eu diria é que existe um apelo neste texto a que todos vejamos a nossa própria infância, a que todos vejamos os nossos próprios tempos de infância. E é quase inevitável, depois de ler estas impressões, que fiquemos, de certa forma, imersos numa espécie de transe que tem a ver depois com as nossas próprias recordações e da forma como nós vamos buscar as nossas recordações para, digamos, para harmonizar aquilo que estamos a ler. Isto é, aquilo que o leitor vai sempre buscar um pouco de si. Não há nada a fazer. E quando nós vemos uma figura, ou quando vemos uma paisagem marinha, nós pensamos no tema, mas pensamos no tema todos de uma maneira diferente. Essa maneira diferente de ver as coisas é individual. E eu acho que isso se passa normalmente em qualquer obra plástica, e neste caso eu acho que também se passa um bocado na nossa relação com o texto. E portanto, aquilo que falta, ou que faltaria dizer, porque já quase tudo foi dito, é que obviamente que existe aqui, e a partir do texto, existe aqui não uma ilustração literal daquilo que é o texto, mas a sua equivalência em termos visuais, no sentido em que, e aquilo que estava a dizer, em que há qualquer coisa de impalpável nas recordações. Isso foi dito. E há qualquer coisa também de impalpável e de dificilmente verbalizável naquilo que são as imagens, ou a música, enfim, tudo aquilo que não é verbal é importante exatamente por aquilo que é mais importante nas outras manifestações artísticas, é exatamente aquilo que não é verbal. E é por isso que é importante também. E, na realidade, o exercício de estar a fazer uma correspondência em imagem àquilo que é a palavra escrita não é normalmente, quer dizer, existiria aqui uma maneira de ilustrar isto, por exemplo, se fôssemos ilustradores do século XIX, que seria literal, não é? Tens o personagem, tens o mar, mas neste caso, e pós-impressionismo e pós-arte abstrata, tudo isso se verifica de outra maneira. E quando nós vemos a fluidez da aguarela e a maneira como a aguarela, às vezes acidentalmente, como a cor se espalha e os próprios efeitos técnicos que existem em termos de aguarela, a forma como as coisas se diluem e a forma como elas estabelecem às vezes novas formas e também algumas vezes os efeitos que surpreendem o próprio artista. Eu acho que o que se passa aqui é que existe uma improvisação inspirada a partir de uma base e que existem aqui um revisitar das próprias impressões do artista, das próprias impressões do artista como adulto ou como infante, à luz deste ponto de partida, deste trampolim
que é este magnífico texto. E então, a partir daí, vamos fazer mais. Portanto, há aqui uma imagem em que temos será a criança, será quem fala quando criança, no meio da praia, no meio daqueles devaneios de praia em que nós vemos o sol e em que pequenas figuras aparecem como se ele fosse Gulliver no meio dos pequenos anões. Portanto, isto aqui tem a ver com a liberdade do desenho e a liberdade ao mesmo tempo do sonho. E o que é engraçado é que o desenho oscila em três vertentes. Existe o desenho que tem existe um desenho base, existe a aguarela, um desenho base que pode ser de tinta negra ou de lápis. Depois a aguarela, e até existir um desenho muito preciso, e depois partes completamente quase surrealistas, mas em que existe sempre aqui uma atmosfera, que vai sempre a atmosfera une-os, eles estão unidos. Eu estava aqui a olhar para este pássaro, que é uma gaivota, que não parece uma gaivota, parece uma gaivota com um capacete marroquino, rodeada de folhagens, e que não são folhagens, porque isto é na praia, enfim. O que eu estou aqui a dizer é que o desenho vai não só ilustrando, como vai ampliando o universo da escrita. E vai ampliando também, nunca o delimitando. Isto é, este texto não só está em expansão, como os próprios desenhos são desenhos que eles próprios estão em expansão, isto é, que são sementes para outras coisas. E o que eu acho muito interessante quando estamos a falar em interdisciplinaridade é exatamente que as disciplinas são diferentes. São diferentes. Isto é, eu durante muito tempo, talvez fiz banda desenhada, e há aqui sem dúvida qualquer coisa que tem a ver com a banda desenhada, mas com um certo tipo de banda desenhada em que exatamente nós não temos o Dick Tracy a telefonar para o escritório a dizer que está a chegar 10 minutos atrasado. Os textos seriam: estou a chegar 10 minutos atrasado, e a imagem é o Dick Tracy com um telefone. Existe uma complementaridade, mas não é a esse nível, não é a nível das ações, é a nível de uma coisa um bocado mais astral. E o pensamento sobe todo ele para essa paisagem indefinível, para esse sítio que fica mais no pé direito dos Chirrocumus e desse tipo digamos, de nevoeiros. Bom, eu gostaria de ter escrito alguma coisa sobre isto, mas não tenho jeitinho nenhum para escrever. Eu também não tenho jeito para organizar o pensamento. E não sei se tenho jeito para improvisar alguma coisa em relação ao pensamento. Há aqui imagens que parecem fotografias que se esbateram pelo efeito dos anos e que obviamente são aguarelas, não são as fotografias. Mas o que acontece é que era possível, a partir destas aguarelas, refazer, alguém que nunca tivesse lido o texto, refazer uma história, provavelmente uma narrativa que seria muito afastada ou não dos elementos da história do Paulo, mas que provavelmente seria muito similar em termos de atmosfera. E pronto, por isso comprei o livro. Não gostei, acho que vou passar a palavra ao artista. Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Gostaria de começar por dizer que há uma máxima antiga que diz que aos pintores deve-se cortar a língua. Ou seja, os pintores não devem falar, devem pintar. Eu estou aqui nesta condição de pintor que vai dizer umas coisas curtas, mas vou tentar. Devo dizer que até agora fiquei muito contente pelas leituras que foram feitas do livro. Agradeço a todos os comentadores.
eu, Manuel João, porque me revejo completamente nessas leituras. O Manuel João, a falar sobre a parte plástica, deixou-me assim um bocado sem... Tinha preparado umas coisas para dizer, o Manuel já disse, está dito, concordo em absoluto. A parte que ele falou do facto de ele ter feito banda desenhada e estar com dúvidas se eu fiz banda desenhada. Eu comecei também por fazer banda desenhada e eu reconheço que há um lado de história assim, nestas aguarelas que eu fiz para este trabalho, para este texto. E gostava essencialmente de centrar as minhas palavras no seguinte. Quando o Paulo fez o favor de me convidar para fazer umas aguarelas para o texto, ele mandou-me o texto, eu li e automaticamente a personagem que aparece no texto deixou de ser a personagem do texto, passei a ser eu. Eu revi-me completamente e passei a viver naquele lugar. E eu costumo passar férias isto tem muito mais interesse, mas que aqui pode fazer algum sentido para se entender como é que as aguarelas apareceram. Costumo passar férias na costa alentejana e encontro lá praias que nós estamos habituados a dizer mal de Portugal constantemente, mas na costa alentejana tem lá praias que são praias do Gênesis, parece que são praias que ainda do primeiro dia, são praias que nasceram no dia que nós as descobrimos. E esse efeito de encontrar algo como o dia nascente do primeiro dia do Gênesis, encontro lá muito isso. E no texto de Paulo encontrava também esse encontro dessas maravilhas, o encontro desse primeiro dia, como nós, quando somos mais novos, temos esse efeito. Tudo é novo, tudo são novas maravilhas, tudo são novos universos. E eu quis fazer qualquer coisa assim, até porque de outra maneira também não conseguia fazer. Era assim que eu sentia. E muitos dos trabalhos foram feitos na praia. Foram feitos a viver esses ambientes. E o que eu quis trazer para o livro, de certa maneira, foi essas mais-valias desses encontros com um sítio que tem estrelas do mar, que tem conchas, que tem uma flora riquíssima, que tem espaço, que tem o sussurrar do vento, tem a presença fecunda do mar, tem todas estas forças, de certa maneira, me maravilham, penso que vocês também. A opção pela aguarela foi deliberada, como o Manuel João disse, eu trabalho essencialmente a óleo, mas também há aguarelas, e há aguarelas porque me era óbvio que o meio do livro o meio natural do livro era a água. E também, como o Manuel disse, eu não quis fazer a ilustração do livro no sentido antigo, como foi descrito, no sentido de agarrar uma frase e arranjar um correspondente visual. Eu não quis fazer isso. Quis, de alguma maneira, construir outras imagens que pudessem ter tanta força, ou tanta qualidade, ou tanto interesse, ou tanta possibilidade de maravilhamento como o texto tem, para que, de certa maneira, convocar o autor como um elemento criativo no momento de ler o texto. Ou seja, as imagens não funcionam só como uma maneira de uma pessoa que não queira ler, queira entender o texto, como antes era utilizado na igreja, os quadros da Via Sacra serviam para os analfabetos entenderem a história, mas aqui não. É, de certa maneira, as imagens, as pinturas, as aguarelas são outros elementos poéticos que se acolhem no texto e que de alguma maneira convocam o leitor então como ser criativo para a leitura do livro. Gostava de terminar dizendo que estou muito contente com o livro. Quero agradecer mais uma vez ao Paulo. O trabalho foi de pelo menos de 4 irmãos, foi do Paulo, foi meu, foi do Paulo Fuentes e foi do Tomé da Gráfica da Batalha. Nós acompanhámos este processo de perto, desde a concepção do livro até à impressão,
Eu estive na editora a acompanhar o controle das cores, que eu estava com muito medo, e o Paulo também. As aguarelas são muito fluídas e há uma dificuldade acrescida na impressão. Acabou por ser uma experiência bastante gratificante para mim, ao contrário do que eu estava a esperar, essa passagem. Esse controle da impressão. A impressão saiu com muita qualidade, ficámos satisfeitos. E o livro saiu um objeto que nós imaginamos, saiu como uma caixinha, a fitinha foi um bocado essa ideia, como uma caixinha de como quando éramos pequenos, a caixinha guardávamos o que mais queríamos, as coisas que mais nos tinham tocado. Foi essa a ideia que, de certa maneira, também me dirigiu a feitura das aguarelas e penso de alguma maneira também que me dirigiu a feitura do livro. Espero que gostem e que encontrem esse mesmo maravilhamento que nós fizemos no livro. É só isso. Obrigado. Bom, então, compete para mim encerrar aqui esta belíssima sessão, agradecer tudo o que foi dito até agora pelo professor Carlos André, Manuel João Redondinho, e agradecer a vossa presença. Este é um trabalho, como foi dito agora mesmo pelo Redondinho, não teria sido possível se não houvesse aqui mão de muita gente. Eu refiro apenas 4 pessoas, mas há aqui a mão de muito mais gente. Depois já vou dizer quem, em particular. Mas eu queria começar por ler-vos uma... Enfim, eu chamo isto... Não é um poema, mas é um verso que de alguma maneira traduz, digamos assim, o mote deste livro e que eu encontrei casualmente no último livro dos Quintais, Agon, publicado na Serial, que diz o seguinte: usas a memória como um andaime em colapso iminente. De facto, este livro foi escrito com uma componente de reexperienciação e de rememorização, se é que se pode assim dizer, da infância. Mas, propositadamente, se vocês tiverem depois a ocasião de perceber, o livro não tem páginas. Precisamente porque vocês podem começar a ler o livro do meio para o fim ou do fim para o princípio e provavelmente ele fará sentido na mesma. Portanto, há aqui uma intencionalidade em colocar o tempo como um universo difuso, que não tem presente, que não tem passado, não tem futuro. Evidentemente que a memória foi, digamos assim, o que fez germinar este, eu chamo de caderno de esquiços e de anotações e de significados. Na verdade, eu fui escrevendo isto ao longo de 3 anos, nos últimos 3 anos eu fui escrevendo, reescrevendo, deitando coisas fora, colocando coisas novas. E realmente há aqui uma palavra que depois vocês descobrirão qual é, apenas uma vez no texto, não vou dizer onde, que remete para uma personagem. Não sou eu, mas é alguém. No entanto, de facto, nós podemos encontrar aqui outros personagens. Eu dei este livro, dei este texto a ler antes de ter a ousadia de querer publicar a várias pessoas. Está aqui a professora Gisela Barros, foi minha professora no ensino secundário e ela foi uma das pessoas que me ajudou a depurar este texto. E curiosamente, a todas as pessoas a quem eu dei o texto a ler, também à Cristina Nobre, também à Celeste Alves, ao Carlos Lopes Pires e ao Luís Simões, que não estão aqui hoje, todos eles me apresentaram personagens diferentes. O que eu acho que é espantoso, porque eu quando escrevi o
texto estava a pensar em alguém e não nas personagens que eles me falaram. Mas eu acho que isso é, de facto, o encanto e o mistério e aquilo que a poesia, nesta forma mesmo mais... não formalmente poesia, mas num texto narrativo, pelo menos uma prosa poética, encerra. Nós, quando lemos ou relemos, encontramos sempre alguém que não estava, ou algo que estava, mas agora está de modo diferente. E portanto, para mim, quando eu decido pôr mãos a um trabalho que tem uma componente literária, este é, digamos assim, um mote obrigatório. É eu transformar-me e, digamos assim, modificar-me pelas próprias palavras que escrevo. E quando encontro algo novo, isso move. E, portanto, eu, de facto, tive várias vezes essa experiência e espero que vocês também, de algum modo, possam ter. Quando convidei o Irondino, convidei porque admiro imenso o trabalho dele. Ele realmente trabalha, sobretudo, noutros materiais, como o óleo, mas eu, quando pedi que ele trabalhasse, não lhe disse que queria aguarela, mas desejava. E ainda bem que ele aguarelou o que está aqui. Podia ter sido outra pessoa, mas tinha que ser o Irondino, porque, como ele diz, sempre que eu vejo o trabalho dele, isso remete-me logo para o mar e para a minha infância. E de facto este texto tem aqui episódios da minha infância e vividos na praia, como o Manuel João diz muito bem, numa época em que o tempo era infindável, não tinha termo, no verão, e de facto eu acho que esta simbiose não podia funcionar de outra forma. Depois de dizer-vos que o Paulo Fuentes, que está aqui na sala, que é o nosso amigo que está aqui na segunda fila, é um rosto que não gosta de estar muito exposto, mas é um bichinho criativo, no bom sentido, que já no meu anterior trabalho, em colaboração com a Silvia Patrício, ele próprio atribui ao texto e às imagens uma expressão exclusiva e portanto, não poderia jamais não podíamos criar esta simbiose se não fosse, se não houvesse a colaboração de Paulo Fuentes. Portanto, estas ideias do livro ter este formato, de ter esta textura, de ser um livro que tem quase que traduz realmente a noção de que é um caderno de anotações onde nós vamos poder acrescentar novas coisas, é dele. E todo esse trabalho é muito, muito importante, porque nós podemos ter colocado o mesmo texto e as mesmas imagens de uma outra forma e ele não iria ter o mesmo valor. Portanto, a noção de livro-objeto é para nós todos, Paulo, Irondino e eu. E, como o Irondino referiu, o Tomé Carreira da Gráfica da Batalha é, de facto, um trabalho que não poderia acontecer se não houvesse esta equipa a trabalhar. Nós tivemos vários momentos de encontro na gráfica. O Irondino mais na produção e eu na parte da escolha dos materiais, etc. Queria então dizer-vos que este livro tem aqui dentro muita gente que não poderia deixar de ser referida aqui, a quem eu quero agradecer incondicionalmente. Em primeiro lugar, à minha mulher, Joana, que é o barco que me transporta para eu poder escrever e andar a criar estes eventos e a não conseguir estar como eu gostaria de estar em casa. Portanto, ela é a pessoa mais importante aqui neste trabalho. A seguir, o meu filho, Afonso, que, enfim, também tem aqui algumas passagens que, de alguma maneira, remetem para experiências com ele.
E depois a minha família, obviamente, a minha mãe, o seu marido, os meus tios, os meus avós, enfim. Depois queria também dizer-vos que é óbvio que os livros não podem ficar só numa prateleira, eles têm que ter uma dimensão de atribuição de outras mais-valias. E, portanto, eu queria dizer-vos que este livro vai ter uma componente de solidariedade. E se vocês, ao comprarem este livro, enfim, comprarem com essa noção, vão estar muito mais convictos de que é mesmo necessário tê-lo, porque uma percentagem deste trabalho reverte a favor da Atlas, que é uma associação de intervenção a vários níveis. A doutora Helena Vasconcelos é a sua presidente e muito lhe agradeço o facto de ter aceito o facto de nós podermos fazer refletir uma percentagem do valor deste livro. E, portanto, eu sempre que publico, ultimamente, os últimos livros, eu tenho que procurar fazer isso, porque acho que os livros devem também ter essa dimensão. Depois dizer-vos que há aqui uma exposição, essa exposição tem os trabalhos patentes, não todos, o Irão não os colocou aqui todos, esses trabalhos estão à venda, portanto é óbvio que este é um trabalho que tem que ser também retribuído. E podem também perceber que há aí uns postos MP3 que têm uns sons. Esses sons sou eu a falar, sou eu a ler excertos do livro. Portanto, vocês podem, se quiserem fazer uma viagem pelo livro, estando a ouvir os sons e a ver as ilustrações. Eu vou só ler aqui rapidamente um texto que tem a ver exatamente com, talvez diria um preâmbulo, mas também pode ser uma súmula, pode ser, enfim, uma síntese deste livro. Eu intitulo este texto Carta de Mariana. Há muitos lugares no mundo por descobrir, enseadas onde repousam os sentidos e se demora o pelejar do pensamento. Latitudes onde o corpo frui e se deriva, recostado nas incidências e abrigos do semblante, mais do que em espaços erigidos na longura das superfícies. E que mãos cuidam dessas terras feitas de conchas, que nos acenam entre um luso e sorriso, para além dos lampejos oblíquos do sol. Talvez aquelas mãos em que a razão mergulha nos baixinhos de uma praia inexistente, em qualquer litoral do mundo interior em que nos folheamos. E ir de um lugar ao outro é como sussurrar um ensejo insuflado no peito, um clamor gracioso da sede, numa espécie de redenção que nos sacia e salga a pele. Os lugares do coração contêm as origens da água, a intangível submersão em paragens por descobrir, como se o rosto e os cabelos se enliassem por entre as hastes impressivas de um silêncio claro, numa ampliação das certezas que se alojam no líquido devorar do espelho. E o ar sustenta toda a vertigem, sobe e cresce no fio contínuo dos horizontes, no plano aberto das nossas lembranças. E ir de um lugar ao outro, marejando águas e tormentas, somente implica percorrer a distância que trazemos aos ombros. Iluminaremos a noite com 1000 estrelas de volteio e riso, no trajeto livre que redime o mundo das fronteiras, num sopro pintado na palma das mãos do velejador de quimeras que ainda somos. Os desejos frutificam na espuma do mar, na areia breve da maré baixa, ou nessa espécie de sono desperto que se deixa encorrer pelos vocábulos da alma e nos tolhe o alcance do olhar num segredo ilimitado. Sei que comigo levo bússola e estrelado, diário e bordo e um compasso, a par do mais ínfimo plano, inacabáveis razões e motivos para lançar a embarcação ao mar, desafiando as águas pela primeira vez, desde que partiste sozinho. Porém, quero que saibas que irei precavido, talvez porque suspeito que nessa viagem a realidade nos inundar o mundo de desalentos, ou que a profundeza das derivas nos acometa de surpresa em ondas de turbulenta verdade. Sei que te levo no meu cesto de vinho, de alça ajustada a tiracolo, onde guardo ainda alguns objetos e utilidades. É aí também que a condiciono num pequeno caderno de esquiços e anotações,
a par de todos os haveres da saudade. Remarei, ou lançarei velas ao sopro dos ventos, e renasceremos nessa delicadeza e nos abandonarmos ao mundo, à confiança de que iremos aportar no mais inquebrantável enseado do tempo. E então, renasceremos no mistério líquido da vida que lançámos ao mar, na embarcação que transportou o lugar onde nascemos e edificámos o nosso amor, esse tesouro que se demorou em mim e que ancorou em nós. Obrigado. Eu queria só terminar por agradecer à Susana Neves, à Arquivo e à organização da Conda Poética o facto também de poderem ter acolhido este evento e agradeço mais uma vez e estarei disponível para falar um pouco convosco, para assinar os livros e bem-ajam. Até à próxima. Obrigada.